começou a analisar desempenho, aí a dúvida começou a surgir na cabeça. E quando você começou a tomar laço de outros técnicos do Brasil, aí chamou muito a atenção. E quando você diz que a pressão pela sua saída tem relação com força de rede social, você tira completamente o controle da situação do próprio clube. Mas engraçado, para você vir para cá, a rede social não pesou, mas pesou para você sair. Então, eu, sinceramente, eu entendo que, na oportunidade, o Turco poderia ter dito, olha, eu tive dificuldade, eu não conhecia meus adversários, eu fui jogar contra o Fluminense no Maracanã e o Diniz me comeu com angu, me deu um laço. Eu fui jogar contra o Flamengo no Maracanã, eu meti 2 linhas de 18 lá atrás, eu não consegui ver a cor da bola. Eu fui perdendo, meu time fisicamente era uma lástima, eu fui perdendo condição. Aí depois que agora, recentemente, a avaliação foi feita lá que o time estava frouxo, que o time não marcava, que o time era panda. Isso ele não ia falar, né? Não, pois não vai falar, mas então ele não deve falar também que foi rede social que pesou. É esse o ponto, para mim esse é o ponto, porque o futebol é difícil da gente entender várias vezes. Tem às vezes o mesmo treinador pega o mesmo time e a coisa não anda. Porque não é matemática, 2 mais 2 não dá 4 no futebol. E aí ele pode falar, olha, não rolou, não aconteceu, mas ele não precisa assumir a culpa e os erros, mas ele não precisa transferir também. Tanto que o Ronifon lá, o Ronifon deles lá, o Letopeton lá, já queria acabar com a carreira dele. Falou assim, você não vai trabalhar mais, já acabou. Entendeu? O Everton Guimarães deles falou assim, e aí, o Turco, acabou? Mas assim, eu acho que você não precisa assumir os erros, mas também não precisa transferir a culpa. Né? Ele claramente ri com os jogadores. Ele chega ali e fala, você analisa tudo menos o rendimento dos jogadores. Como assim? Mas o rendimento caiu por causa do trabalho dele. E assim, ele tenta transferir a culpa, tirar dele a culpa pra colocar nos caras. Peraí, você é o maior culpado dos seus erros. E detalhe. Do resultado péssimo, do futebol horroroso que o Atlético jogava. Nas coletivas ele sempre batia no peito e falava que a culpa era dele, E quando ele fala também das redes sociais, o Cuca foi uma surpresa. O Cuca nem era o mais desejado ali pelo torcedor, porque o torcedor nem imaginava que o Cuca poderia sair das férias dele para pegar e assumir o Atlético. Era falar de Renato Gaúcho, de Sampaoli, de outros nomes em geral. Ele falou ali de jogadores que saíram, mas quantos jogadores chegaram com ele ainda como técnico, hein? Otávio. Eu preciso analisar isso aqui pra ver, mas voltou o Júnior Alonso. Chegou o Otávio, chegou. O Pedrinho chegou a jogar com ele? Chegou, né? Não lembro. Chegou Allan Kardec, Pedrinho, Pavon, todo mundo Ele falou na entrevista, porque o Dylan Borreiro saiu o Alan Franco, saiu não sei quem e tal. Mas você precisa analisar também, os jogadores que você recebeu. Porque o elenco que você tinha à sua disposição era superior ao elenco que o Cuca deixou no final do ano passado. Quando os jogadores foram saindo e tal, o próprio Cuca, quando ele chegou, para aceitar o convite agora do Rodrigo Caetano, o Cuca avaliou que o elenco que ele encontraria era superior ao elenco que ele deixou. Então não dá para você, Turco, dizer que, rendimento dos jogadores, tira minha culpa. Eu perdi o Dylan Borreiro, eu perdi o Alan Franco, eu perdi o fulano Beltrano, mas e o que você ganhou, cara, e você não conseguiu fazer? Esses caras jogaram, deixa eu só ouvir o Valu aqui, que o Valu hoje estava... Por que você tá sorumbático hoje, Valu? Não, só ouvindo, e este era o técnico que os jogadores defendiam, né? Aí, na primeira oportunidade que ele teve, ele fez questão de se colocar desta forma. Vocês não querem deixar o Valu falar? É só para te trazer os nomes de todos os jogadores que chegaram com ele. Chegaram Ademir, Fábio Gomes, Godin, Otávio, Alonso, Gemerson, Kardec, Pedrinho e Pavon. 9 caras. E 9 caras jogadores. bons. Valu, por gentileza. Então, a primeira oportunidade que ele teve, né? Ele fez igual o Papa é Pop, né? Não poupou ninguém. Então, sobrou para todo mundo. E quando ele fala da mudança de técnicos no Brasil, não acrescenta em nada, na verdade. Não é um privilégio, entre aspas, só do Brasil. Cacique Medina, demitido aqui no Internacional, pegou o Vélez já classificado lá no futebol argentino, Turco. Então, também não é só no futebol brasileiro que acontece. E faltou falar, né, a respeito das atuações contra o Fortaleza, o que aconteceu, contra o Juventude, contra o Cuiabá, contra o Flamengo lá no Maracanã. Será que é tudo fruto de rede social? Enfim,
Ô, Everton, uma outra reclamação dele nessa mesma entrevista foi sobre a ausência do Keno, do Zaratio e teve mais um lesionado que ele pegou e colocou na conta, que pesou muito no período dele ali, que ele estava tentando acertar o time do Atlético e acabou perdendo jogadores importantes nesse momento. O Arana saiu no momento com ele. Com ele? Saiu? Já, mas chegou a se lesionar com ele. Mariano machucou, lesionou com Também. ele. Então ele reclamou bastante também das lesões, assim, durante essa mesma entrevista aí lá na Argentina. E lembrando porque- que a preparação mas ele física surfou nessa, tinha né? dedo da comissão técnica dele também. Não era só o Cristiano Nunes, que embora seja da comissão técnica fixa do clube, tinha dedo da preparação física da comissão técnica do Turco. Então, ele também é culpado em relação a isso. Vargas, que ele reclamou nessa entrevista, eu perdi o Vargas, o Keno e o Zaratio em um único momento. Então ele fala Gente, que mas o pesou trabalho bastante. do técnico Não, é ok, procurar gente, eu tô só soluções, colocando mais exatamente. elementos na nossa resenha. Exatamente, para procurar soluções que ele, como nós falamos aqui, sustentado pelo aproveitamento por muito tempo, mas quando o trabalho dele começou a entrar, o trabalho dele foi entrando, a qualidade do futebol foi caindo, Monstrão. Foi caindo. E aí não é uma questão de oportunismo dizer isso agora, porque quando perdeu para o Fluminense no Maracanã, pega o programa do dia seguinte aqui, ué. Pega o programa do dia seguinte. Eu falei, tem derrotas que são simbólicas, tem derrotas que você precisa tirar proveito dela para tomada de decisões. O laço que tomou lá mostra que isso não vai avançar. Aí, não, vamos esperar. E outra coisa, hein, que eu quero aproveitar até para já botar no meio desse assunto aqui. O Atlético trouxe 9 jogadores, o Turco, 9 que o Thiago acabou de trazer aqui, nesse período que você era treinador do Atlético, sem ter dinheiro para contratar, tá? Porque as pessoas não olham isso, não. As pessoas querem que o Atlético traga e monte seleções. O time deve mais de 1 bi. Não tem dinheiro para contratar. Se não for ao mercado buscar sem meter dinheiro, aí nessa condição de, já pode assinar um pré-contrato, assine e vem lá na frente. Não dá para chegar no mercado e contratar e pagar pela contratação. O Palmeiras consegue, o Flamengo consegue, o Atlético é só não botar acabando aí, então vem. Não tem dinheiro, velho. E ainda assim te deram 9 jogadores e nem assim você conseguiu A reagir. avaliação tanto é de rendimento, não é de resultado, que o Cuca conseguiu a sua primeira vitória agora contra o Coxa e a gente está avaliando bem o trabalho dele, essa volta dele. Jogou um tempo mal contra o Inter. Então, assim, e teve tempo, hein? Eu acho que o Turco, na média dos treinadores que atuam aqui no Brasil, cai mais treinador no Brasil do que Saci com cãibra. Então, na média, ele teve muito tempo, até ancorado não só nos resultados, principalmente do Campeonato Mineiro, que, na minha obrigação, é quase que assim, só você conferir que você é o melhor time de Minas Gerais hoje, é o trabalho do Atlético, por causa do investimento, da estrutura e tal. Aí, quando começou a precisar do trabalho dele, ele começou a pipocar. Não só os números, mas os jogadores. É muito difícil você tirar um treinador quando ele tem o vestiário do seu lado. Não é fácil, não é simples. E ele tinha o vestiário do lado dele, só não tinha o trabalho. E convenhamos, se rede social fosse determinante nesse momento para o Turco cair, ele teria caído diante do Fluminense na derrota por 5-3. E ali a diretoria bancou o Turco, segurou por mais tempo. Esperou que alguns torneios fossem perdidos, alguns jogos importantes ficassem para trás, e ele acabou tendo mais chance do que, para mim, deveria. E a multa rescisória dele foi de 3 milhões de reais. Tranquilo, né? 3 milhões de reais, tá? Reais. Então, com 3 milhões de reais na conta, eu assisto a Copa, assim, na moral. 3 milhões na conta depois de uma... Se o Bernardo me chamar ali em cima agora, você aqui, 3 milhões pra assistir a Copa de multinha, eu falo... Ficar sem trabalhar até janeiro. Mas Aí eu falo assim, você consegue ficar sem a gente? E levar a gente 6 milhões, milhões. pô. Nem por 6 milhões agora, 3 depois milhões e dessa. levava a gente, pô. Já tá sabendo da promoção Quebra Preços da Super Pro.